Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para darmos sequência ao nosso curso de prescrição penal, agora adentrando em um outro ponto muito importante e também muito peculiar. Então eu gostaria de trazer os senhores aqui comigo e se ligarem nessa questão que eu vou colocar aqui. Na verdade, nós vamos trabalhar, meus amigos, uma diferenciação. Nós vamos diferenciar algo que cai muito em prova. Então fica esperto, te liga aí. Nós vamos diferenciar a prescrição, que é o nosso tema. E aqui eu vou fazer uma tabela. Nós vamos diferenciar da decadência. Esse é o nosso ponto. Diferenciação de prescrição para decadência. Meus amigos, antes de falar das diferenças, nós precisamos falar, obviamente, das semelhanças. O que a prescrição e a decadência possuem em comum? Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui. A semelhança, eu vou colocar em vermelho, nós vamos saber que se trata ambas de uma causa de extinção da punibilidade. Nos dois casos, nós temos extinção da punibilidade. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ocorrendo prescrição ou ocorrendo decadência, o Estado está com as mãos atadas. Ou seja, o acusado se safou. O acusado não poderá ser processado, não poderá sofrer inquérito, não poderá ser punido, não poderá ter pena executada. Os dois casos são casos de extinção de punibilidade que estão no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Vem comigo, vamos olhar aqui no quadro. Podem ver que eu estou exatamente no artigo 107, extinção da punibilidade. Aqui está. E olhem só o que diz, extingue-se a punibilidade. Aí vem ali morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não considera mais o fato criminoso. E olha o número 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Perempção é um assunto de ação penal, não tem por que tratarmos aqui. Mas a gente precisa diferenciar bem esses dois. Contudo, a semelhança está aqui. Ocorre a extinção da punibilidade, o Estado perde o direito de punir, ocorrendo prescrição ou ocorrendo decadência. Ok? Bom, alheio a essa semelhança, a gente tem que falar agora das diferenças. Diferenças. Primeira diferença, meus amigos, a prescrição se caracteriza pela perda do direito de punir. Ora, pessoal, se a perda do direito de punir, eu estou falando que quem se prejudica com a prescrição, antes de mais nada, é esse cara aqui, ó. É o Estado. Logo, quem precisa se preocupar com a prescrição é o Estado. É o Estado que tem que se preocupar se ainda vai poder proferir uma sentença, se ainda vai poder executar a pena daquela sentença condenatória. Então a preocupação é dele, é do Estado. Já na extinção da punibilidade e decadência, nós vamos ter aqui, meus amigos, a perda do direito também, mas agora não é o direito de punir, é o direito de ação. Então quem tem que se preocupar com a decadência não é o Estado, mas sim aquele que tem o requisito de procedibilidade da ação. Aí eu estou falando de quem? Desse sujeito aqui. Eu estou falando do ofendido. Ou seja,
talvez o crime exista, o Estado dá todas as ferramentas, só que o direito de agir do ofendido acabou. O Estado já não pode agir porque o ofendido, a vítima do crime, tinha que fazer algo em determinado prazo e não faz. Isso é decadência. Bom, sabendo isso, meus amigos, a gente sabe também que a prescrição tem o seu prazo previsto no artigo 109 do Código Penal Brasileiro. Artigo 109 prevê a prescrição. Ou seja, não existe um prazo padrão para um crime prescrever. É isso que vocês têm que ter em mente. O prazo prescricional vai depender da pena máxima em abstrato do crime. Por exemplo, crime de furto, que a pena é de 1 a 4, pega-se o 4, sabemos que pela tabela do 109 prescreve em 8. Homicídio 6 a 20 prescreve em 20 anos. Estupro 6 a 10 prescreve em 16. Então nós sabemos pela tabela do artigo 109, certo? Isso nós estamos falando em prescrição. Então cuidem em relação a isso. Já a decadência, senhores, ela tem um prazo estabelecido. É um prazo de 6 meses. 6 meses. Bom, esses 6 meses, se perder, mesmo que o crime não esteja prescrito, acabou. Está extinta a punibilidade do acusado. E uma informação importante aqui, nos dois casos, nós estamos falando de prazos materiais. Então, o primeiro dia eu conto na contagem. Então, por exemplo, se o fato ocorreu no dia, 15/12 de 2019, vai terminar aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Mas não no dia 15, no dia 14, porque eu contei o primeiro. O mesmo vale para a prescrição. Ambos são prazos materiais, então isso é muito importante. Eu conto o primeiro dia, logo eu não vou contar o último. Outra informação importante, de regra geral, vocês vão ver mais para frente que existem outras situações, mas de regra geral, a contagem do prazo prescricional é da data do fato. De regra geral, da data em que o fato foi praticado. Já os 6 meses não começam da data do fato, mas sim do dia que o ofendido teve ciência. Ciência do autor do fato. Isso sim, ciência do autor do fato. Quando ele soube quem é o autor, a partir daquele momento, o prazo decadencial começa a correr. Então, cuidado em relação a isso também. Outra diferença, terceira diferença. Senhores, como prescrição e decadência são institutos diferentes, a prescrição, ela pode ocorrer a qualquer tempo. Aqui está, a qualquer tempo. Pode ser ainda, amigos, antes da ação penal ter começado, pode ser durante a ação penal, pode ser depois do trânsito em julgado da sentença para executar a pena, qualquer momento, qualquer instante. Já a decadência é o quê? É a perda do direito de ação. Se é perda do direito de ação, só pode ocorrer antes somente antes do início da ação, antes dela começar. Se iniciar a ação, é porque o ofendido agiu dentro do prazo decadencial. Certo? Então, cuidado em relação a isso. E, por fim, a prescrição pode ocorrer em ação penal pública,
seja incondicionada ou condicionada, e pode ocorrer também em ação penal privada. A regra geral é que qualquer crime possa prescrever, tirando o racismo e ação de grupos armados, como nós já vimos na aula passada. Mas qualquer crime, não importa a ação penal, está sujeito à prescrição. Já a decadência, meus amigos, como é a perda do ofendido no direito de ação, só pode ocorrer naqueles crimes em que exista a participação efetiva do ofendido na procedibilidade. Então, somente em ação penal pública, incondicionada pode? Não. Por que incondicionada não pode? Porque não tem a participação do ofendido. Então ela tem que ser condicionada à representação. O ofendido tem 6 meses para representar. Em 6 meses ele não representa. Ocorreu a decadência. Houve a extinção da punibilidade. E também pode ocorrer em ação penal privada. São 6 meses para oferecer queixa-crime. O ofendido não oferece a queixa-crime em 6 meses, ou 6 meses para requerer instauração de inquérito, em 6 meses não requer. Pronto, decaiu. Lembrem isso então que é importante. Olha só as características. Perda do direito de punir, perda do direito de ação. Estado ofendido. Prazo previsto, pena máxima, conforme a tabela do 109 para prescrição. Para decadência, prazo de 6 meses. Certo? Existe uma exceção aqui. É o prazo de 30 dias para induzimento ou ocultação de erro essencial ou impedimento. Induzimento a erro essencial ou impedimento do artigo 236 do Código Penal. Aí é 30 dias. 1 mês. Qualquer tempo, somente antes do início da ação. Prescrição, qualquer modalidade de ação penal. Decadência, ação penal pública, ação penal privada. Certinho? Bom, amigos, basicamente, ou melhor, de forma completa, nós vimos as diferenças entre prescrição e decadência. Cuidem que isso cai muitas vezes em prova. E por fim, devo dizer que essa videoaula que vocês têm agora diante de vocês, é uma aula homenagem ao professor Ricardo Vale. Um grande abraço, professor. Sempre estamos junto aí para o que der e vier. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.